Graça, vida e paz, amém, irmãos? O Rui sempre reclama comigo que eu tiro a girafa aqui, mas não consigo ficar com... Vamos para a palavra de Deus. Abra a palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 8. Amém? 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 8. Amém? Todos acharam? Como é bom ouvir esse barulho de folha virando, que geralmente é ligue sua Bíblia, né? E por aí vai. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra de Deus: E Davi disse: há algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas? E havia da casa de Saul um servo, cujo nome era Ziba, e eles o chamaram até Davi. Até Davi. O rei disse a ele: Tu és Ziba? E ele disse: Teu servo é ele. E o rei disse: Não há mais nenhum da casa de Saul, para que eu possa mostrar bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho, que é aleijado do seu pé. E o rei disse a ele: Onde está ele? E Ziba disse ao rei: Eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou buscá-lo e retirou na casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Ora, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a face e fez reverência a Davi. E Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: Eis aqui o teu servo. E Davi disse a ele: Não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas, teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: O que é o teu servo, para que olhes para um cão morto como eu sou? Feche teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra foi lida, Pai. Pai, que o Senhor possa usar esse cão morto, Pai. Eu não tenho nada para dar, mas o Senhor tem, Pai. Pai, que teu Espírito Santo entre em nossos corações, abra o nosso entendimento, Pai. Pai, venha nos revelar a tua vontade, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Estava ali me lembrando, tempo que eu trabalhava como motorista aplicativo, e é tão bom quando a gente recebe um convite, né? E eu lembro que numa época de inverno, era um frio, mas estava frio aquela noite. E já era eu não lembro o horário, mas era a noite. E a minha digníssima esposa, minha amada, me ligou, né, passou mensagem e falou assim: Olha, venha para casa, porque eu estou preparando uma sopa quentinha, porque está frio. Eu falei: Não, amor, eu estou aqui no aeroporto, vou pegar o último passageiro e daqui eu vou para casa. Ela: Então tá bom, então me avise quando você estiver chegando. E peguei um passageiro, e o passageiro entrou no carro, e ele veio falando comigo que ele saiu lá de Roraima, Rondônia, sei lá da onde, fez escala em Brasília, e perdeu a conexão, e enfim, ele estava morrendo de fome. Ele falou assim: Tem algum restaurante aberto? Eu falei assim: Cara, a gente está na Avenida das Torres, aqui em Curitiba, aqui tem churrascaria uma atrás da outra, né? Então me leve em uma. Eu falei: Beleza. Levei ele numa churrascaria, né? Parei o carro. Falei para ele assim: O senhor pode entrar lá, ver o buffet, né? Se não for bom, te leva em outra melhor que essa. E ele entrou, olhou: Não, é aqui mesmo que nós vamos ficar. Aí eu falei: Então tá, então eu vou encerrar a corrida, o senhor janta, depois o senhor chama outro Uber, né? Aí ele falou assim: Não, moço, né? De maneira nenhuma eu vou jantar sozinho. Você é meu convidado.
E eu, né, não sou bobo nem nada, churrascaria de graça, meu, na faixa, 0,800. O cara, né, e crente não bebe, né, mas come churrascaria, mas eu comia até dizer chega, né, de graça. E depois eu levei o cara. Quando eu entrei no carro, eu me lembrei da sopa da minha esposa. Falei, e agora, Jesus? Não entra mais nada. Né? Daí, acabei chegando em casa, falei, amorzinho, deixa a sopa para outro dia. Estou passando mal. Comi alguma coisa que não me caiu bem. E ela só foi saber dessa história, acho que um mês depois. Né? Para nós não ter que ter comunhão. Mas é muito bom quando a gente recebe um convite. E Mefibosete recebeu esse convite. Mas se você não sabe da história de Mefibosete, ele era filho de Jonatas, que foi um grande amigo de Davi. E quando estava Jonatas e seu pai guerreando, e os filisteus estavam ganhando a guerra, e veio a notícia que Saul e Jonatas morreram, a babá de Mefibosete pegou ele e falou, vou salvar Mefibosete. E saiu correndo com ele. Diz a palavra de Deus que ele tinha uns 4 ou 5 anos, agora não me recordo, é 2 Samuel 4:4. E saiu correndo e o Mefibosete acabou caindo, e a Bíblia não conta muitos detalhes, que ele caiu e ele ficou aleijado dos pés. E Davi passou-se o tempo, e ele foi crescendo, e como diz a palavra de Deus, ele foi lá para Lodebar. Só que o nome de Mefibosete não era Mefibosete, era Meribe-Baal, ou Meribe-Baal, que significa Baal é meu advogado. Só que o tradutor da Bíblia não quis colocar esse nome, que está lá em 1 Crônicas 8:34, mas mudou o nome para Mefibosete, que significa semeador de vergonha. Semeador de vergonha era o significado de Mefibosete. E quantas pessoas, desde o nosso nascimento, que nós crescemos e temos uma certa intimidade, ou passou pelas nossas vidas, nos machucaram. E às vezes a vida traz surpresas, e trouxe essa surpresa para Mefibosete. Ele era são, inteiro, uma criança saudável, e já nos seus 5 anos, aquela ama querendo salvar a vida dele, por um descuido, deixou ele cair, e ele ficou aleijado. E quantas pessoas passam para a nossa vida, que era uma pessoa para nos cuidar, e nos machucam? Quantas pessoas que já passou pela nossa vida, e aconteceu isso? Às vezes, alguns de nós, talvez não conheceu o seu pai, ou teve um pai omisso, um pai que era às vezes para cuidar, mas o pai era um abusador, ou o pai era um pai ausente, era um pai que não dava palavra. E nesse final de semana passado eu estava trabalhando e me cortou muito o coração de uma outra casal que estava trabalhando do nosso lado, e ela contou a vida dela para a Dora. E ela falou assim, meu pai era caminhoneiro, e quando ele vinha em casa, ele abusava de mim e da minha irmã, todas as vezes que ele estava em casa. E eles eram crianças, e o pai ia embora, sumia por 3, 4 meses, não deixava dinheiro, e quando voltava, acontecia todo o ciclo de novo. Pessoa que era para cuidar de nós, não cuidava de nós. Pessoas que nos machucaram. Pai abusivo, uma mãe que talvez tenha nos abandonado. E isso já aconteceu no meu testemunho, de a minha mãe que me deixou. E tem aquele versículo de Isaías, pode uma mãe que teve o filho, que amamentou, abandoná-lo? Mas ainda que isso aconteça, eu, o Senhor, não te abandonarei. Então, pessoas passam na nossa vida, pessoas que nos magoam, nos deixam com feridas, pessoas que eram para guardar nossas vidas, para cuidar de nós, por um descuido, como aconteceu com Mefibosete,
deixou Mefibosete cair e se machucar. E às vezes essa ferida vem de pessoas que tinham que cuidar de nós. Às vezes pode ser que isso aconteceu dentro de uma igreja. Pode ser que você estava dentro de uma igreja e um pastor ou uma pastora ou alguém te machucou. E você ficou com essa ferida. Mas saiba que essa ferida não foi causada por Jesus. A ordem que Jesus deu para nós, pastores, é: cuide das minhas ovelhas. E as ovelhas não são de nós, pastores, são do Senhor Jesus. Nós temos a obrigação de cuidar. Só que alguns pastores, em vez de cuidar, amaldiçoam. Se você sair da minha igreja, debaixo do meu não sei o quê, eu vou te amaldiçoar, você não vai ser próspero. Isso aí é uma pessoa que tinha que cuidar, em vez de cuidar, ela amaldiçoou. E isso tem machucado e ferido muitas e muitas pessoas. Inclusive nós já passamos por isso. Mas eu sei que eu estou aqui para servir a Jesus. Foi Ele que morreu na cruz. Mas muitas vezes essas pessoas que tinham que cuidar de nós, elas nos deixam feridas, como essa ama que cuidou de Mefibosete deixou ele cair. E se você for ler o texto, você vai ver que Mefibosete não acusa ela. Olha, aquela ama preguiçosa, ele não fala nada disso, nem para Davi, nem para ninguém. E ele se chama no texto, como você leu, eu sou um cão morto. Mas o remédio para essa ferida nada mais é do que nós liberarmos perdão. Às vezes é difícil você perdoar alguém que te machucou. Eu vou usar teu nome aqui, Fran, eu sei que ninguém te conhece, mas é um prazer ter você aqui. E eu lembro uma vez que na igreja que nós frequentávamos, e eu vou trazer essa mensagem aqui de Jó. Vocês já levaram um monte de lição de Jó, mas tem uma lição de Jó que quando ele começou a perder as suas coisas, caiu o fogo do céu e tirou as ovelhas de Jó. Todas as outras coisas foram roubadas, mas a ovelha desceu o fogo do céu para não achar mesmo. E Satanás queria tirar a adoração de Jó, e eu lembro que eu preguei sobre isso e falei sobre o perdão. Me corrija se eu estiver errado, Fran. Naquele dia você saiu do culto, foi para o hospital, a mãe dela estava no leito, vou dizer leito de morte, mas estava mal, e ela aprendeu e liberou o perdão para sua mãe, que era uma pessoa para cuidar de você e não gostava de você e fazia todo mal. É isso mesmo, né, Fran? E a Fran liberou o perdão, e quando ela me contou esse testemunho, eu fiquei assim maravilhado. E eu peguei o testemunho dela, contei para uma outra aluna minha do ITQ. Olha, aconteceu assim, assim, assim. Ela foi lá e liberou perdão, e foi 2 vezes, né? Foi 2 vezes liberar perdão para sua mãe, pedir perdão. Ela que foi a machucada, e ela que liberou perdão. E eu contei isso para uma aluna, para os alunos, né, do ITQ, contei por cima, e na outra semana veio uma outra aluna. Falei assim: olha, pastor, quando o senhor contou esse testemunho dessa irmã, eu também tinha mágoas com a minha mãe. Eu orei, jejuei e fui lá falar com ela. E quando cheguei na casa dela, eu não consegui falar com ela. Não saía as palavras. E nós fomos dormir, e de madrugada eu acordei e eu fui orar na sala. E eu comecei a orar a Deus, falar: Deus, eu tenho que falar isso para minha mãe, e começou a orar. E foi dormir. No outro dia ela acordou, foi tomar café com a mãe dela. Aí ela tomou coragem, ela falou assim: mãe, eu tenho que te falar uma coisa. E a mãe dela falou assim: filha, não precisa falar nada, porque eu ouvi a tua oração da noite. Eu vi e eu te perdoo em nome de Jesus. Então, essas pessoas que eram para cuidar de nós temos que liberar perdão. Segundo ponto desse texto que nós lemos, Mefibosete vivia em Lodebar. Lodebar significa um lugar sem pasto, um lugar sem vida. E diz a palavra de Deus que ele vivia de favor ainda. Imagine um filho, neto de reis,
vivendo de favor e aleijado. E ele viveu anos nessa cidade, longe do palácio, isolado de tudo e de todos, um lugar deserto. Mas Deus não esqueceu dele. E a mensagem que eu tenho para você é: Deus não esqueceu de vocês. Deus não esqueceu de nenhum de nós. Lodebar foi um lugar de passagem para Mefibosete. Um lugar de pasto seco, um lugar de sem vida, mas ali foi um lugar de passagem. Deus não esquece dos seus filhos, porque Ele tem um plano para cada um de nós. Talvez você esteja no começo do deserto, no meio, no final, não sei, mas isso é um lugar de passagem. Esse vale de seco do Salmo 84, 6, vale árido, ou vale de Baca, como está lá, ou vale de lágrimas, é um lugar de passagem. Deus está aprimorando a tua fé. E de repente Deus toca o coração de Davi e manda pesquisar: tem alguém ainda da casa de Saul? E ele descobre que tem tem Mefibosete, filho de Jonatas. E o rei manda chamá-lo. Se você for ler a Bíblia, a palavra de Deus, quando tinha um filho e ele era colocado como rei, muitas vezes ele matava os irmãos, para não perder a coroa. Tem algumas histórias na palavra de Deus, se você for estudar, você vai ver que irmão mandou matar todos os irmãos para não perder a coroa. E como Mefibosete era neto de Saul, ele era o descendente para ser rei. E você imagina, você tendo direitos, o rei que está lá manda te chamar. E já conhecendo a história antiga, ele vai me chamar para me matar. Porque eu sou o quê? Descendente. E outra, aleijados, pessoas aleijadas, não podiam entrar na presença do rei. Se uma pessoa aleijada ou deficiente, por qualquer coisa que fosse, entrasse na presença do rei, ele era morto. Agora você imagina a cabeça de Lodebar, de Mefibosete, aleijado, desde criança, vivendo em Lodebar, e de repente o rei chama ele. O que você pensaria se você estivesse no lugar dele? O que você acharia que iria acontecer? Mas a primeira coisa que Davi disse a ele falou: não temas. Não temas, Mefibosete. Por quê? Porque o rei estava com compaixão para ele. Então Davi representa a graça de Jesus, a graça do Senhor por nós. Estávamos condenados à morte, mas o rei Jesus veio ao nosso encontro e diz: hoje não temas. E ele fez mais com Mefibosete. Ele restituiu todas as coisas que pertenciam a ele, os bens, tudo mais. Mas o que mais me chamou a atenção foi que ele recebeu um convite para a mesa. Mas não foi como só eu recebi um convite para um jantar. Ele recebeu o convite continuamente. No versículo 7 fala assim: e tu comerás a minha mesa continuamente. Então o convite do rei Davi para Mefibosete, uma pessoa machucada, ferida, talvez até não digna, mas você, Mefibosete, você vai vir à minha mesa continuamente. E o que mais me impressiona foi o que ele disse, o que é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu? Quem sou eu para sentar
à mesa do rei todos os dias da minha vida. Olha o privilégio que ele teve. E ele mesmo se chamou de cão morto. Ele sabia que ele não era digno de estar ali sentado àquela mesa. E bem nessa parte eu comecei a pensar, poxa, que privilégio que ele teve do rei chamar ele à mesa todos os dias. E eu tentei imaginar, né, como que era um café de um rei, como que eles comiam. E eu me lembrei que Davi também tinha uma família. E Mefibosete, né, aleijado, manco, foi chamado para sentar à mesa do rei todos os dias. E eu comecei a me lembrar dos filhos de Davi. Lá estava sentado naquela mesa Adonias. Se você não sabe da história, Adonias, ele não fala muito da Bíblia sobre ele, mas quando Davi estava para morrer, ele se nomeou rei. Ou seja, ele não conversou com o pai dele, não se interessava pela comunhão com o pai dele, mas ele queria usurpar o trono do pai dele. E Adonias fez tudo e foi até ungido rei por um dos sacerdotes, mas não era ele para ser rei, era para ser Salomão. Então esse é o caráter de um dos filhos que se assentava junto com Mefibosete. Aí também se sentava Aminon, um abusador. Não sei se vocês conhecem a história dele, mas ele abusou da irmã, ele era um abusador, hoje em dia, né, é outra palavra, mas ele não era uma pessoa confiável, um abusador. E talvez as pessoas que eram para cuidar de nós foram abusadores. E talvez o coração de alguns esteja se lembrando das pessoas que abusaram de si mesmo, de mim, de nós. E também se sentava-se na mesa Absalão. Lá vinha Absalão sentar à mesa do rei, todos juntos. E Absalão era um vingador e um assassino. Mais tarde ele planejaria matar o próprio irmão Aminon. Então já no coração dele, no caráter dele, ele era um vingador e um assassino. Todos sentando na mesa do rei. E também vinha Tamar, a filha que foi abusada. Uma mulher que com certeza ficou com dor no coração e com uma ferida que levou para o resto da sua vida. E ela sentava também à mesa do rei. E Mefibosete falou, quem sou eu, um cão morto, para sentar na mesa do rei? Mas quando nós olhamos para os filhos, para quem estava ali, nós vemos todos pecadores. O próprio Mefibosete fala, eu sou um cão morto. Quem sou eu para que o rei olhe para mim? E ele foi convidado para sentar à mesa do rei. 1000 anos depois desse assentar na mesa, Mateus 9, 10 e 11, Jesus põe uma mesa. E diz a palavra de Deus assim, e aconteceu que estando ele em casa sentado à mesa, e chegaram muitos atleticanos, publicanos, não, atleticanos não está, mas publicanos, pecadores, e sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Hoje é dia de ceia, a mesa está posta, e você é o convidado de Jesus Cristo. Nós somos pecadores. Eu me coloco como Mefibosete colocou, quem sou eu, um cão imundo pecador, para que o Rei dos Reis me convide para sentar à mesa? E o que são pecadores?
Vamos aqui dar nomes a pecadores: adúlteros, bêbados, ladrões, mentirosos, assassinos. Quem mais? Né? Se nós formos examinarmos a nós mesmos, o texto que o pastor leu aqui na entrada, se nós nos examinarmos fiel e cruelmente, nós não somos dignos. E o pior, e na ceia que Jesus fez com os seus discípulos, quem estava lá? Tomé, aquele que não acreditou em Jesus. Quando Jesus ressuscitou, eu falei, não, se eu não tocar na mão, se eu não tocar na lateral, não ver a marca da lança, eu não acredito. E quantos que não acreditam no poder de Deus? Não acreditam que Jesus pode mudar a tua vida em menos de 24 horas. Lá na ceia de Jesus, estava Tomé, um incrédulo. E como anda a nossa fé? Como anda a fé de cada um de nós? Nós continuamos crendo em Jesus Cristo? Nós temos fé ainda para isso? Nós cremos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Que as mesmas maravilhas que Ele fez no passado, Ele faz hoje, Ele pode fazer isso na minha vida? Será que nós temos essa fé? E lá na mesa também estava Tiago. Tiago é tipo eu aqui, eu me dou o exemplo de eu mesmo. Quando o pastor me ligou, dizendo que ia montar a igreja, eu falei assim, eu vou ser o vice-querubim. Eu quero estar sentado do lado do chefe. Né? Mas Tiago falou assim, Senhor Jesus, quando o Senhor tiver o teu reino, me põe à sua direita. Ele queria o quê? Uma posição de destaque. E quantos de nós querem uma posição de destaque, talvez no nosso emprego, no nosso trabalho, na nossa família? E não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que nós tenhamos humildade, mansidão, temperança. Junto estava o Joãozinho também na mesa. Quem veio aqui estudar aqui o livro de João, teve uma das aulas que eu falei assim, João não podia brincar de pique-esconde, porque ele se acha. Né? E ele escreveu assim, estava Pedro, estava não sei quem, estava o apóstolo do amor. Ele mesmo se chamava apóstolo do amor. E eu sabia que ele amava a Cristo. Mas tem um texto em Lucas 9,54, que ele chega para Jesus, Jesus, vamos orar para cair fogo do céu e matar todos esses caras. O apóstolo do amor falou isso. Vamos, Jesus, orar para que caia fogo do céu e acabe com essa raça. E não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para salvar o que se havia perdido. E João estava na mesa com Jesus. E estava também o Pedrão, comendo na mesa. Aquele que por um pouco de tempo falou assim, não, Jesus, aonde você for eu irei. Se você morrer, eu morrerei contigo. Dali a pouco o galo nem cantou e ele negou a Jesus 3 vezes. Estava sentado na mesa. E o pior de todos, Judas, o que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Por 30 moedas de prata. Eu espero que ninguém esteja trocando Jesus por 30 moedas de prata, ou por até menos. Mas tanto na mesa de Davi, como na mesa de Jesus, foi feito o convite para esses pecadores virem e cearem com Ele. Isso chama-se graça de Deus. Isso chama-se graça de Deus. Isso é a graça de Deus. Nós somos homens e mulheres pecadores. Imundo, Paulo fala assim, dos pecadores, eu sou o pior. Mefibosete fala assim, quem sou eu, um cão imundo, para que o rei me chame para sentar à mesa?
E hoje nós estamos aqui com a mesa pronta, e Jesus está nos convidando para sentar à mesa com Ele. Isso é a graça de Deus. Nós não somos merecedores. Nós não merecemos estar aqui. Se tiver alguém aqui que venha falar assim, eu sou digno de pegar o cálice e comer o pão, né? Eu entrego o microfone e falo para o pastor entregar a igreja. Nenhum de nós somos dignos de pegar o cálice e o pão. Mas o Senhor está fazendo esse convite à mesa hoje. O Senhor está chamando Ele para termos comunhão com Ele, termos intimidade com Ele, e não termos dúvida como Tomé teve, não negar Jesus como Pedro fez, e não fazer como aquelas pessoas fizeram, mas sim para crer. O Senhor te convida, porque Ele te ama. Ele te ama tanto que entregou seu Filho naquela cruz, para morrer por mim e por você. E todos os nossos pecados, dores, remoções foram cravados naquela cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida. E para encerrar, eu queria ler 2 Samuel 21:8. Mesmo livro, versículo 21, capítulo 21, versículo 8. Ali nessa parte veio os gibeonitas. Se você não sabe quem é os gibeonitas, foi um povo que Josué fez uma aliança quando ele estava entrando na terra de Canaã. E fez uma aliança sem consultar a Deus. Mas por eles terem feito essa aliança, eles tinham que cuidar dos gibeonitas todos os dias da vida dos gibeonitas. E Saul fez uma coisa muito ruim para os gibeonitas. E os gibeonitas vieram para Davi e falaram assim, nós queremos 7 homens para vingar o que Saul fez conosco. E diz assim, 2 Samuel 21:8, mas tomou o rei dos filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha sido de Saul, e Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Se você ler esse texto, você vai pensar assim, poxa, Mefibosete foi chamado para sentar à mesa do rei, para comer da mesa do rei continuamente. E alguns anos depois, passa-se o tempo, e vem os gibeonitas e pede 7 homens para vingar o que Saul tinha feito com eles. E quando você lê, quem que está ali? Mefibosete. Mas se você não sabe, esse Mefibosete era um homem são e inteiro. Não era o Mefibosete coxo. Era outro Mefibosete, outro filho da descendência de Saul. E o que eu aprendo com essa parte? O Mefibosete, que era aleijado, que vamos chamar ele de pecador, ele foi poupado. E o Mefibosete, que estava inteiro, são, foi sacrificado. Esse é o amor de Deus. Mesmo nós sendo pecadores, Ele nos guarda. Ele nos convida, venha ter a comunhão comigo. Venha participar da mesa que hoje está posta. Cadê o louvor? Venha participar da mesa. Venha ter comunhão. Fica de pé, querido.